mesa tá direcionada para outro lugar. Peraí. Não, eu não fiz. Eu entrei na aula de economia depois, acabei não lembrando de fazer, peço desculpas. Vamos fazer agora, então. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Então, quer saber quem é a mediana? Você Então, quer tem que que eu... usar aquela formulazinha difícil. Essa aqui. Muito bem. Então, o enunciado cita um monte de coisas, né? Por exemplo, quem que é esse LI mediana? É o limite inferior da mediana, da classe onde está a mediana. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a classe que está mediana. Como nós temos aqui 84, né, dados, né, o N é 84, a classe que nos dá a mediana vai ser obtida fazendo 84 dividido por 2. Isso aí vai dar 42. Então tem que ver onde é que vai estar o 42. O 42 vai estar nessa classe aqui, certo? Certo. Isso aí. Portanto, o LI O meu ali é quem? é 1,62 É o menos limite inferior, isso. é o 44. Ahn, quem que é o PMED mesmo? O PMED, posição da mediana, né? Isso, Ah, posição da mediana. Ou seja, é o 42. o 42, isso. A frequência acumulada é o 50, certo? É o Não, 18, que é o de não, baixo. não também. É a frequência acumulada. Então, é a soma. Portanto, é 18 mais 5, certo? Frequência acumulada, é a soma de todo mundo. Ah, mas aqui ele já está dando a frequência acumulada, né? É, Pois então. é. É o 18. Então é o 18, exatamente. Muito bem. Então seria Dividido 3 pela mais 5. frequência média, que é 32. Frequência da mediana, onde está o negócio. A da mediana é 32. O intervalo de classe. A gente pode fazer qualquer valor aqui, né? O 26 menos o 0,8 vai ficar 18, né? 0,18. Que é sempre a diferença de um para o outro. Sempre dá o mesmo Uhum. valor, né? Sim, Pronto, então agora é só pôr esses valores aí na fórmula. Pô, ficou tá. grande. Então Vamos lá, vamos lá. então. L da mediana é o 42, mais a P média 42 menos 18. O limite inferior é 1,44. É, que é o limite inferior da mediana, né? 1,44 mais frequência da mediana, que é 18. Não, frequência da mediana, cadê a frequência da mediana? É 32. Aí agora é só fazer a continha, né? Vezes 0,18. Então, Como você não pode usar calculadora, né? Na prova, recomendo que não use aqui também. eu tô fazendo no. Eu tô usando a mesa aqui, Ah, digitalizadora. sim, as contas na mesa. Você não consegue projetar ela na nossa conversa, né? Não sei, deixa eu ver aqui. Eu Você pode clicar precisaria. nos 3 pontos. Como é que é? Não, é num quadrado que tem uma seta no meio. Aqui, né? Isso, daí compartilhar a tela, alguma coisa assim. Eu tô Que, vendo aqui, legal. que daí eu perco o seu, eu não anotei. Mas para mim tá aparecendo. Tá, então. Mas você, mas você consegue ver o meu também. A única coisa que você tem que fazer é o seguinte: você abre ali aquelas pessoinhas que aparece quatro ali na parte de baixo, inferior direita do Google Meet, daí vai abrir um chat assim, onde tu tá vendo eu falando ali, né?
Daí Aham, daí. tá embaixo tá escrito apresentação. Tem eu Ah, normal pode e crer. tem a apresentação. Daí você clica nos três pontinhos e coloca fixar na tela. Conseguiu? Consegui. Beleza. Daí tá aparecendo o que eu tô apresentando, né? Mas para mim continua aparecendo o teu. Então, beleza. Pronto. Você conseguiu aumentar um pouquinho, não muito, mas aumentou um pouco aqui. É, só clicar nos três pontinhos, alterar layout, destaque, diminuir o zoom da tela, segurando o Ctrl, rodando a roda do mouse, dando dois cliques na tela para deixar a tela cheia. Eu não tinha dito tudo isso para ti ontem? Sempre falo isso. Não, deu sim, mas. Alterar, três pontinhos, alterar layout, destaque. Os três pontinhos ali que estão do lado de onde desliga o Google Meet, né? Tem três pontinhos. Tu clica lá, Eu tô aqui, ó. alterar Fechou. layout, destaque. Ah, não, já deu pra ver aqui já. Beleza. Tô acompanhando tua conta aqui, tá? Tá, fechou, Você fechou. tá escrevendo na tela? Não, eu Ah, tava beleza. fazendo as coisas lá. Ah, sim, para ficar maior, beleza. Isso. Deixa eu colocar isso daqui pra cima. Tá no máximo já. Ok. Então aqui a gente vai ficar com 1,44 mais 24 dividido por 32 vezes 0,18. Cara, eu gosto de fazer ó, sempre a tabuada aqui do lado, tá? Sem problemas. Faz o que te garantir certeza na prova, né? É, O que importa é isso. porque Não, não se sinta acanhado de errar coisas assim, faz do seu jeito aí, velho. Não importa que cara, você acerte só isso. 30 anos usando calculadora, daí uma hora tem que não usar calculadora, o cérebro já não tá mais acostumado, né? Sim, nosso cérebro já virou paçoca, né? Exatamente. Então, 2, 9, Eu 1. saí do doutorado sem lembrar como fazia divisão com vírgula, imagina. Ah, bem-vindo ao clube, então, porque Eu ia dar aula para as crianças, elas me perguntavam isso, deu meio, como é que faz, né? tá. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui é 0,7. A gente tem 1,44 mais 0,75 vezes 0,18. 0,75 vezes 0,18. 7 vezes 7, 49, mais 7, 56, 60. Quando chegar na conclusão, me fala. Tá bom. Essa é a conclusão, 2,79. Ah, Não, tá errado? acho que sim, tá certo. Parece certo. Muito bem.
eu só confirmar uma coisinha. 2,79. Você chegou que a resposta é 2,79. Bem, vamos olhar a classe que a gente está e ver se o 2,79 está dentro dela ou não, né? E aí? Mas a mediana não tinha que estar entre 1,44 e 1,62? Isso, eu vou tirar aqui minha tela rapidinho, só para ver a sua. Você não conseguiu deixar a minha lá no fixar? Ela ficou pequena ainda para mim. Eu sou meio cegueta. Não, É, cara. ela deveria estar nessa. Então tá errado na minha conta. Tá errado. Então, se tu puder abrir de novo aí para eu dar uma Não, abro olhada. sim. Vai tá errado. Provavelmente foi aqui na multiplicação. Pode ser. Na divisão. Ah, 24, 32, 0,75. 0,75 vezes. Tá. Aqui, beleza, né? Você chegou. Peraí. 0,75 vezes 0,18 provavelmente tá errado, né? É, Não é 1, alguma coisa, não, né? É para dar um número pequeno. Acho que você não contou certo as vírgulas, né? São 4 algarismos depois da vírgula. Então, depois então. que você faz a conta, né? Você vai ter que Porque tem a colocar o somatória. Pode fatores. querer, esqueci isso. Eu tenho que somar esses dois com esses dois e contar para E outra cá, né? coisa, você não colocou o mais, né? Porque quando você faz a segunda multiplicação, Tá você aqui, ó, colocou um zero. zero, beleza. Você colocou um zero. Aí você É, coloca zero. Tudo bem. Então, faça essa soma então e vamos arrume lá. a questão das vírgulas. 0, 5, 13. 1, 2, 3, 4. Então aqui, ó. É isso daqui. Exato. Esse é o número. Agora sim você soma Ah, 1,44 nisso. aí. Beleza? Foi o que você falou, cara. A gente acaba esquecendo as coisas mais básicas da vida. Sim. É complicado mesmo. Mas é uma questão de prática. Sim. Muito Bom, bem. fechou. Então, vamos lá. Vamos continuar a matéria. Deixa eu pegar aqui. Moda. Bem, moda é bem fácil, né? É só você olhar e ver quem aparece mais. A princípio é isso. Quando você está falando de variáveis discretas, né? É bem fácil. Só que a moda ela também tem uma continha quando você tem variáveis contínuos. Bem, ver a moda aqui é bem tosco. Agora, nesse caso aqui, né? Quando você tem uma variável contínua, você tem dois tipos de moda. Tem a moda bruta, vai ser simplesmente o ponto médio da classe que mais aparece. Então, por Ok. exemplo, aqui, essa é a classe que mais aparece. Quem é o ponto médio? É você ah, É somar, né, os 162. extremos e dividir por 2, certo? Isso. E tem a moda de Pearson, e é o que mais aparece para esse tipo de caso, tá? Então, é chato mesmo. Daí vai ficar 3 vezes a mediana menos 2 vezes o x barra aí, que é a Que é a média, né? média. Aham. Isso. Então, beleza. Quando a gente está falando de média, moda e mediana, nós temos esse gráfico aqui que vai aparecer bastante nesse conteúdo de estatística, que é a curva gaussiana. Ele nos ajuda a verificar algumas coisas, né? Por exemplo, quando você tem a média igual a moda igual a mediana, você tem um gráfico totalmente simétrico. Se o gráfico apresenta simetrias, vai haver uma disparidade desses valores. Então, quando você tem uma simetria à esquerda, é esse caso aqui, e a simetria à direita é esse caso aqui. Beleza? Ok. Muito bem. No caso, a moda, ela sempre vai ser o pico do gráfico, né? Então, isso ajuda a perceber. Porque esse gráfico, talvez não está muito claro aqui, mas é um gráfico de frequência pelo aquilo que tu está estudando. Uhum. Muito bem. Beleza, bem, aqui ele está pedindo para calcular a moda de Pearson. Eu não vou te pedir para fazer isso,
uma vez que você teria que calcular a mediana é meio chato de fazer, né, como a gente acabou de fazer, então deixa para lá. Vamos falar de separatrizes aqui, que é os quartis, os decis e os percentis. Essa Tá. apostila, ela só Hum, aborda os quartis pelo ponto de vista de inteiros, né, não de contínuos também. Mas eu já vou te dizer que a conta dos quartis é bem parecida com a da mediana, uma vez que a mediana é um quartil, né? Não sei sim. se você sabe o que é o quartil, você sabe? É um quartil é um quarto daquele valor, a mediana é metade, o quartil é um quarto, né? A média é um quarto, né? Então, na verdade, são três partes: quartil um, quartil 2 e quartil 3, né? Sim. Bem, você pode pensar, você pode dizer, por exemplo, que o primeiro quartil ele separa 25% dos menores dados. E o terceiro quartil separa o 25% dos maiores dados, né? Então, E sim, os. separado. E a mediana, que é o quartil 2, né? Separa 50 e É. 50, né? Uhum, Isso. Então, aquela conta que a gente fez era para o quartil 2, né? Então, ela já simplifica algumas coisas, mas para quartil um e 3 vai ter uns elementos a mais. tá. Anyway, tem os decis, tem os percentis também. E aqui tem algumas representações. De fato, você está pegando esses três aqui, né, como você falou. Não tem o quartil zero, o quartil. E aqui nós temos, então, as fórmulas para esses dados não agrupados, né, que é o que supondo que não vem numa tabela, né. Quando não vem numa tabela, você consegue fazer desse jeito aqui. Aí, Ou em espécie. Diga. quando não vier numa tabela, a primeira parte que você falou para fazer é fazer ele decrescente, né? Exato, enrolo, exatamente. Meu decrescente. Está É. errado, meu decrescente aqui. Daí, aqui bem, pode até vir de uma tabela, só que não pode ser com classes, entendeu? A questão é essa. Uhum, Porque com classe, daí você teria tudo aquelas contas lá. Mas vamos focar nisso aqui, por exemplo. tá. De novo, essas contas aqui, elas te dão as posições da mediana. Elas não te dão exatamente qual é a mediana. Então, perceba aqui, qual é a separatriz, melhor dizendo. Então, perceba que para a conta da mediana aqui é só o n dividido por 2. E para as outras ali, você coloca dividindo na parte de baixo do que se trata, né? Aquilo que você está trabalhando. Muito bem. Então é isso, né? Tem muito segredo aqui. Por exemplo, temos 24 máquinas, os dados já estão em halls, eles nos pedem os quartis. Então, nós temos 24, divide por 4, 6. Então, o 22º, ou melhor, o sexto elemento vai ser o primeiro quartil. Então, perceba que o X, é onde você vai colocar o quartil que você está interessado. Né? Você quer o primeiro quartil, coloca 1. Se quer o terceiro quartil, coloca 3. Se você colocar 2, vai ficar a mesma conta da mediana, certo? Sim. Isso. Só que, claro que o livro foi meio sacana aqui, porque ele colocou número par, né? Se ele tivesse colocado número ímpar, o que a gente tinha que fazer num caso como esse? Tinha que pegar o número que dá, né? O seguinte, que nem na coisa da mediana lá, né? Arredonda, né? O número que dá, pega o seguinte e divide por 2. Beleza? Por exemplo, se Beleza. tivesse Então, por exemplo, dado 6,3, por exemplo. Né? Você pega o 6, pega o 7 e divide por 2. tá, entendi. Isso. Beleza. Então, ótimo. Nesse caso, mais simples. Muito bem. Então, decil, mesma história. Aqui, por exemplo, aqui aconteceu, né? Deu 7,2. Eu pego o sétimo e o oitavo e divido por 2. Tá. E assim vai. É, não é difícil nessa parte. Não. De novo, se a gente não tá fazendo com classes, não é difícil. Agora, É, com classe, o bagulho fica doido, doidíssimo. fica mesmo. Então tá bom. Vamos para a dispersão agora. Ó, eu vou te dar um exemplo do porquê a dispersão é útil, né? A gente às vezes fica falando de desvio padrão, acho que é um negócio inútil, mas está longe de ser. Por exemplo, digamos que você queira abrir uma. Já te falei esse exemplo da loja de roupa? Acho que não, né? Você quer abrir uma loja de roupa, Hum, mas você faz uma pesquisa, então, da média de idade das pessoas, para ver qual é a média para abrir uma loja referente a essa idade, né? Por exemplo, se der uma idade pequena, abre para criança, se der alta, abre para velho, e assim vai. Então, uhum, você faz lá a média e vê que a média dá 18. Então, beleza, você vai abrir uma loja para jovens. Só que ninguém compra. Por quê? Porque nesse lugar, nesse bairro,
onde a média é 18, só moram vovós e netinhos. Então, gente com muita idade, com pouca idade, quando junta dá 18. Beleza? Beleza. A ideia é essa. Então, tem que ter uma medida que te diz se os teus dados estão longe ou não da média, entendeu? E essas são as medidas de dispersão, variância e desvio padrão. Ok? Tá. Então tá bom. Muito bem. Por exemplo, aqui nós temos três conjuntos de dados que dão média 70. Mas eles dão média 70 de formas diferentes, né? O Uhum. primeiro aqui dá média 70, simplesmente 70, 70, 70, todo mundo 70. Né? O segundo aqui já tem uma pequena dispersão, porque tem os dados com um pouquinho a mais, com um pouquinho a menos. Aqui tem uma grande dispersão, né? Muito bem. Você consegue ver que os dados estão bem longe de 70, porém a média dá 70. A média dá 70 para todos. E aí, como é que a gente calcula, então, essa variância, né? Essas medidas de dispersão? Essa fórmula aqui, perceba a estrutura dela. Você tem que pegar um dado, diminuir a média, elevar ao quadrado e somar com o próximo. Então é uma conta muito longa, entendeu? Porque você vai ter que fazer isso para todos os teus dados, para todos os dados que tu colheu. Então, se tu tiver um problema com 50 dados que você colheu, Eu tenho você que vai ter fazer que para pegar 50. cada um dos 50, diminuir a média, elevar ao quadrado, somar com o próximo, fazendo a mesma coisa. Entendeu? Então, por isso que calcular variância, desvio padrão em prova é um negócio assim, ó, infernal. Beleza? Mas perceba também que está ao quadrado aqui, né? Para que aconteça o quê? Para que não aconteça, na verdade, uma coisa. Para que não cancele, né? A dispersão de um com a dispersão do outro. Porque pode ser que tu tenha um dado muito abaixo da média e outro muito acima da média. Como foi o caso aqui, né? Só que daí, vamos dizer assim, a dispersão negativa desse mata com a dispersão positiva desse, e no fim tu fica com dispersão zero, vamos dizer assim. Né? Então, por isso que a gente tem que levar ao quadrado para que todo mundo fique positivo. E daí você tenha, de fato, uma dispersão real, assim. Entendeu? Entendi. Senão, você cancelaria e ficaria com a dispersão tendendo a zero ali. Beleza. Muito bem. Eu acho que não vai cair isso, não. Eu acho que vai, hein? Dispersão é tipo a coisa mais. Ali naquele negócio que você me mandou, Ah, tem tinha sim, lá tem que sim. descritiva. Tinha lá descritiva. Descritiva é isso aqui. Medir Entendeu? tendência central e dispersão. Isso, dispersão. A estatística descritiva trata de, basicamente, tendência central, dispersão e formas de expor os gráficos, de expor os dados, como, por exemplo, tabela de frequências ou box plot. Ah, Não cai, sim. Blockspot provavelmente caia. Pois é. O box plot, você... Bem, o box plot você não precisa da dispersão, mas vai precisar dos quartis. Mas, de toda forma, você vai precisar entender o que é o desvio padrão quando você for fazer distribuições, né? A Uhum. distribuição normal, que é a que mais aparece na prova, ela usa o desvio padrão. Claro que provavelmente um problema de distribuição normal você não vai precisar encontrar o desvio padrão. Ele já vai te dar qual é. Muito bem. Bem, o processo é meio mecânico, né? Mas é fácil, de certa forma. Você só precisa cuidar com aquelas coisas que nós falamos no começo da aula passada. É amostra ou é população, né? Se for população é N, se for amostra é N-1. Beleza? Tá, então, Isso faz população. bastante diferença. Isso faz muita diferença no fim da conta. Esse -1 embaixo ali. Fica bem Amostra atento. N-1. Isso. Muito bem, daí está aqui a nossa continha. Veja que ele calculou a média primeiro, ele pegou um dado menos a média, outro dado menos a média, mais outro dado menos a média. Tudo isso elevado ao quadrado, né? Veja, cada um deles elevado ao quadrado. Não é todo mundo junto ali, depois ao quadrado. Beleza. A diferença deles elevado ao quadrado, então. Exato. Dividido, se for daí dividido, se for população, pelo número de, da população, e se for uma amostra, N-1. Exatamente. Tá, Muito bem. Calcule a variância. Bem, eu vou fazer uma e tu faz outra. tá bom. Claro que eu não vou fazer a do meio, porque aqui a do meio, a gente já vê que a variância é zero, né? Sim. Eu vou fazer essa aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a média.
Tudo isso dividido por 4. E aí, quanto é que vai dar, será? Eu 27. não vou fazer concurso, então eu posso fazer na calculadora. Calculadora. Não, eu faço aqui no. Eu já estou fazendo aqui, não se preocupe. Tá. Não, eu vou fazer aqui também só Mas, para acompanhar. É, 4,5. 14. Bem, eu já cheguei na minha resposta. Quando você chegar na sua, me fala. Tá bom. 4. Seria 2,55 alguma coisa, a média? Eu achei 2,48. Vou fazer de novo, que pode ser que eu tenha comido bola. Ou pode ter 2, sido. Não, mas é mais fácil eu, né? Você tá na calculadora, pô. não, mas eu dou tanta aula que eu fico maluco. Eu sonho que eu tô dando aula, nem dormindo eu descanso. Eu vou abaixo. Eu vou refazer aqui. 2,48. Então vamos lá. Agora que a gente 2, achou, agora que nós achamos este valorzinho, a gente pode dar uma outra olhadinha. Dar uma outra olhadinha. Lembrando que nós estamos falando de uma amostra, né? Então, eu então acho que é tem uma um aí amostra. menos. Então é menos embaixo. Então vai ficar, aqui a gente chama de sigma ao quadrado, a variância, vai ficar 1/3. Já achei o Ah, erro aqui. achou? Maravilha. Achei. Então vai ficar 2,59 menos 2,48. Olha que infernal isso aqui. Eu odeio fazer conta desse padrão. 1,45 menos 2,48. Pior que, dependendo da calculadora que tu usa, ela não faz isso aqui também. Só uma calculadora gráfica para fazer isso. Bem, eu vou ter que apelar de novo, né? Então, dessa vez eu vou fazer na tua frente. Ah, pronto. Então, eu vou pedir para você anotar os valores que der, tá? Vou precisar Tá dessa bom. ajuda, para a gente fazer mais rapidinho. 2,59 menos 2,48 ao Deixa eu quadrado. apagar. Agora anota esse valor aí, 0,0121. Quando anotar, me fala. Pronto. Vamos para a próxima. 1,45 menos 2,48. 1,0609. 1,0609. 1,09 3 ao 48, quadrado, 1,9321 9321. Pronto. e 4,79 menos 2,48, quadrado, 5,3361. 5,3361. Pronto. Exatamente. Então, tá bom. Então, tá bom. Vamos lá, vamos continuar. Agora eu vou precisar que você me diga esses valores. Tá. 0,0121. 1,0609. 1,9321 e 5,3361. Tá. Agora, o que eu vou fazer? Vou somar e dividir por 3. Que programa que você usa na sua calculadora, na sua mesa aí? Encondo o nome. É pago ou não? Não, é de graça. Ah, vou ver Não se sei eu. se é dos melhores, não, cara. Eu também sou desses que fica procurando o melhor programa para escrever, mas já desisti, todos são uma merda. Eu tô usando o OneNote aqui, cara, mas. Eu tentei usar o OneNote, não gostei muito também. É que esse aqui foi o que eu tentei, vamos dizer assim, eu treinei. É tudo uma merda, cara. 2,78. 2,78. Muito bem.
Então, tá aí, meu velho. Encontramos o desvio padrão. Encontramos o desvio padrão. Então, nós temos essa medida aqui, que ela nos dá, então, a dispersão. Bem, é uma medida meio grosseira, né? Eu olho para o número 2,78 e não entendo muito bem o que ele quer dizer, né? Uhum. E tudo bem. E tem ainda um problema pior, né? Do que nós estávamos falando aqui? Era. Deixa eu ver aqui. Estávamos falando de incisões, certo? Uhum. Então, se eu fosse pensar numa unidade, eu como físico sempre penso na unidade. A unidade aqui seria incisão, então, porque eu estou falando de incisões, né? Incisão ao Uhum. quadrado. Porque eu tive que levar ao quadrado durante as contas aqui, né? Uhum. Então, a unidade é incisão ao quadrado, o que é bem bizarro. Mas a gente vai lidar com isso depois. Por hora, cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho e você precisa fazer a C, certo? Tá bom. Vai lá Faça do enquanto eu jeito que faço. você achar mais apropriado, beleza? Beleza. Você tem a fórmula, você tem a apostila, né? Eu te mandei a apostila, né? Não sei, acho que não. Ah, vou mandar agora, então. Mas a Senão eu vou fórmula ter não. que. A fórmula Diga. tá ok. A fórmula é, é eu somar isso daí, fazer a diferença, né? Dele pra média, certo? Exato, ao quadrado e soma com o próximo fazendo a mesma coisa. Mas eu te mandei a apostila, página 38, tá? O exercício, Tá beleza? bom. Já volto, é rapidão. Imagina, sem problema.
Voltei. E aí, já conseguiu? Fazendo aqui. Ah, sim, sim. Deixa eu ver aqui. Eu me esqueço. Você tem um tablet, mas o seu tablet é Microsoft? Não, eu tenho um MacBook e aí eu comprei uma mesa digitalizadora para usar no MacBook. Ah, sim, é igual eu faço, uma mesa digitalizadora. Mas, tem para hoje, né? É bom. Eu não reclamo não, cara. Eu comprei, de falar a verdade, eu comprei justamente para as nossas aulas, viu? Porque eu imaginei já que eu ia ter que mostrar eu fazendo tal, então eu É, de modo geral, os alunos não têm, né? Daí eu peço para eles mandarem foto mesmo, mas com a tela fica mais e legal, claro. e além disso, cara, eu tava tendo que deixar um aspirador de pó no quarto, porque eu escrevia, fazia no, com lápis, apagava, ficava aqueles resíduos de borracha. Nossa, enche o saco. Ah, sim, bem chato mesmo. Então, daí eu acabei deixando bem mais fácil isso daqui. Cara, eu odeio fazer multiplicação, eu odeio fazer conta na mão. É, boa sorte na prova. Por tudo que é mais sagrado, cara. Chato, eu sei. A prova é isso, né? É por isso que eu sempre, assim, meus alunos eles enchem o saco com isso, que não querem fazer as contas, mas eu digo, ó, se você chegar na prova sem ter treinado conta na mão antes, você vai dar mal. Então, aqui na verdade, eu tô fazendo aqui dessa forma, mas o que eu teria feito? Eu teria feito toda a tabuada aqui, porque daí na hora de fazer a conta demora mais para fazer a tabuada. Mas uma vez que você fez a tabuada, se tiver que usar duas, três vezes, ela já vai estar lá feita, você não tem que se preocupar em fazer conta de novo. Pô, mas faz a tabuada aí, pô. Já falei? Qual que é o problema? Não, eu vou tentar terminar isso daqui. Aqui é 12, aqui é 16, aqui é 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 17, 0, 8, 4. Então aqui é 8,0796.
10, 14, 23. 10, 20. 2, 4. 5. Bom, como é uma amostra, eu tenho que fazer dividido por 3, certo? Exatamente. Zero, 7. Aqui é 2, sobra 1, 18. 6, sobra 0. 0 a 0 é 1. 1, 2, 3, 4. 1,20. Acho que é isso a conta. Não, eram 3 só. Bem, quando você me dizer a sua dispersão, quando você tiver certeza da Aqui sua era conclusão. 0. Então você está me dizendo que 37, mais ou menos 37 dividido por 3 dá 1? Não, dá 12. 12, Ah, agora sim, 12. isso Coisa daí. legal. Porque eu tava contando, mas aqui tem um 0 aqui, então é 12,6010. Exatamente. Então a gente tem uma dispersão muito mais alta que o meu caso ali, que deu 2, né? Sim. Muito bem. Então faz todo sentido do mundo sua resposta, né? Ter uma dispersão tão mais alta que a minha, porque se a gente olha os seus dados, né? Os teus dados comparados com os meus Eles são maiores. são bem maiores, são bem mais longe da Um do média, né? outro. É. Exatamente. Aqui não Então, é beleza. difícil, só é chato. É chatão. Mas é razoavelmente fácil de fazer. Bem, veja que até agora, né, a gente fez uma conta com dados, né? Dados específicos, né? Eram poucos Uhum. ainda, 4. Você poderia ter que fazer com muitos dados. Mas normalmente quando a gente faz com muitos dados, né, a gente tem uma tabela, e daí, uma vez que a gente tem uma tabela, a gente tem uma frequência associada, e com a frequência associada as coisas ficam assim, dá para fazer, né? Para fazer de outro jeito. Muito bem. Então, por exemplo, aqui nós temos alguns casos, né? Você está vendo aí o que eu estou apresentando? Eu tô vendo. Tá. Então, o negócio é o seguinte. Quando você tem a frequência simples aqui, olha só, quando você tem, ou seja, dados específicos, mas você tem uma tabela de frequências, ou Hum. seja, não está em classes, né? Daí vai ter essa conta um tanto chata para fazer ainda, né? Veja, aqui você tem que notar a diferença das coisas. Aqui é o somatório dos teus dados ao quadrado. Então, para fazer a soma, você tem que somar todo mundo, você tem que levar todo mundo ao quadrado e aí somar depois, beleza? Uhum. Aqui já é outra história. Aqui você vai fazer tipo a média, né? Porque é o valor do espaço vezes a frequência. E depois que você fizer todas essas contas, daí sim você leva ao quadrado. Muito Tá. bem. Então, é só para você saber que é comum em provas de estatística vir com, vir com uma tabela só dos números ao quadrado, já somados, vamos dizer assim, para não perder tempo, entendeu? Então tem que saber qual usar e em qual momento usar, sabe? Beleza. Muito bem. Mas, como eu falei para você, né, a variância, ela é uma coisa meio estranha, porque ela eleva a unidade que tu está trabalhando ao quadrado. Uhum.
Muito bem. Então, interessante é você pegar e fazer a raiz quadrada. Porque se você faz a raiz quadrada, você está tratando da unidade específica mesmo. Né? Porque imagina você fazer um desvio padrão associado à massa lá, daí eu encontrei que o desvio padrão da massa é quilo ao quadrado. Pô, nada a ver quilo ao quadrado, né? Mas aí, se você fizer a raiz quadrada, a coisa volta ao normal. Faz muito mais sentido. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância ou não? Exatamente. Desvio padrão, raiz quadrada da variância. E é normalmente o desvio padrão que aparece nas contas, né? Tá. Então veja que é muito mais Bem mais interessante, né? Por exemplo, você encontrou quanto mesmo ali na tua conta? 12,60. Então significa que, em média, os dados variam em relação à média 3,5 no teu caso. O desvio padrão, sim, é uma medida mais interessante, sabe? Uhum. Então, é isso aí. Então, daí o desvio padrão significa que os dados variam entre eles 3,5 vezes. Exatamente. Não, não Tá. variam entre eles. Variam em relação à média. Ah, em Em relação à média, em média. relação à média, entendeu? Tá, Em média, em entendi. relação à média. Muito bem. Ah, beleza. Então eu já vou te dar um spoiler já. O desvio padrão ele tem tudo a ver com a distribuição normal. Aquela distribuiçãozinha que aparecia bastante na época do Covid e tal, essas coisas, né? Uhum. O que que acontece, então? Se você tem a sua média e você tem mais ou menos o desvio padrão, algum dado que está mais ou menos o desvio padrão, todos os dados que estão entre eles têm 68% de chance de acontecer, ok? Então, por exemplo, digamos que a sua média seja 100 Ok, deixa eu e anotar o aqui desvio para poder padrão seja entender. 5. Então, significa que entre 95 e 105 vão estar 68% dos valores dos teus dados, da tua distribuição, entendeu? Tá, então se o meu É isso que desvio é. padrão for 5, então de 95 a 105, porque pega o 5 mais e 5 para menos, da minha Isso. média, Você vai ter vai estar 68% dos dados. 68% dos dados. Isso. Você vai ter uma probabilidade de 68% de escolher um número que está ali dentro dessa região, entendeu? Entendi. Então, o desvio padrão é muito importante, né? Quanto menor for o desvio padrão, né, mais pontuda vai ser a tua curva. E mais provável que seja a média. Imagina o desvio padrão tendendo a zero. Não é a situação que a gente viu lá de todo mundo ter tirado 70 de nota? Uhum. O desvio padrão que tende a zero é todo mundo muito próximo da média. Então você teria uma curva bem pontuda. A gente chama isso de leptocúrtica. Daí tem esses nomes meio, meio chatos de Difícil, decorar. né? É Tem só outra que para eu não lembro agora, mas eu sei que a curta, a pequena é a leptocúrtica. é só para foder com a vida do Platocúrtica é a estudante. outra, se eu não me engano. Porque pode ser que te perguntem curtose, coisas assim. Foi o que eu vi na tua prova lá. É, Aqueles mas dados que tu me enviou. a curtose, pelo jeito, parece que dificilmente cai em prova. Então, Ah, é? acho que a gente pode até passar direto nessa. Porque se cair em prova também eu não vou lembrar e eu vou chutar. A conta da curtose é meio chata. Mas você pode lembrar disso que eu acabei de falar, né? Quando é muito próximo da média, é uma curtose curta. Tá. E quando é longe, veja, uma curva que é muito próxima da média é uma coisa bem pontuda, assim. E uma que o desvio padrão é bem alto, ela é uma coisa mais platô, tá ligado? O que eu vi que tinha, eu não vou lembrar o nome, mas é o seguinte: tinha lá. Tem um lado que tinha o. Era assim, ó. Se esse lado aqui fosse maior que o outro. Ah, eu tô tentando. É isso, né, que você tá falando pra mim? Aham, exatamente. Oh, meu Deus. Aí, lado direito, lado esquerdo, se ela era simétrica, né? Esse negócio assimétrico é uma coisa, mas o que eu estou te falando é isso que eu estou mostrando aqui, ó. Que a curva ela pode ter um desvio padrão pequeno, então ela vai ser uma curva assim bem pontuda, Uhum. ou ela tem um desvio padrão grande, ela vai ser bem platô, assim, bem larga.
São duas situações diferentes. Então, uma é Tá, leptocúrtica e outra é platocúrtica. Mas está sempre associado, assim, grosso modo, com os teus dados estarem perto ou não da média, beleza? beleza. Então tá bom. Bem, cara, acho que por hoje é isso. Na próxima aula a gente vai falar de coeficiente de variação, que é basicamente você pegar o desvio padrão e dividir pela média, multiplicar por 100%, e isso sim vai te dar uma medida interessante aqui, para tu entender a tua dispersão, porque eu ainda olho para aquele meu 3, qualquer coisa que eu obtive na raiz quadrada e não tenho certeza do que significa. Mas Tá. fazendo essa conta da dispersão, a gente já tem umas medidas assim, meio que tabeladas, né? Bem, na E prática é aí só isso. Diga. eu vou pegar aqui alguma coisa relacionada a isso, de exercício, e mando para você agora nesse meio tempo que a gente tem, porque a gente tem aula agora às 13, né? Exatamente, às 13 daí você me traz exercícios. Perfeito, É, perfeito. beleza? Beleza. Então tá bom, a Fechou. gente se fala às 13, cara.